Funções logarítmicas e outras funções definidas por integrais. Nesse curso, a função logaritmo natural de x, o logaritmo de base e, foi definida como sendo a função inversa da função exponencial de base e, a função exponencial de base natural. E toda a teoria do cálculo diferencial integral das funções logarítmicas e exponenciais de todas as bases positivas, não só da base natural e, foi desenvolvida a partir dessa definição, que supõe que a função exponencial e na x seja uma função contínua. E isso não foi demonstrado em nenhum momento no curso. Esse approach pode ser bastante conveniente do ponto de vista didático, bem interessante para o aluno que está vendo o cálculo pela primeira vez, mas ele tem certa falta de um rigor matemático, né? Porque o fato da função exponencial ser contínua não foi demonstrado em nenhum momento. Então agora nós vamos contornar esse problema nessa aula, redefinindo a função logarítmica, construindo então a partir dessa nova definição uma função logaritmo natural de x, uma função logarítmica, e a partir dela vamos demonstrar todas as propriedades das funções logarítmicas e exponenciais, como veremos a seguir. A conexão entre logaritmos naturais e integrais. Vamos então definir a função logaritmo natural de x, que é denotada por ln de x, e é definida pela seguinte integral. Ln de x é, por definição, então, a integral de 1 até x da função 1 sobre t dt. Isso para qualquer x positivo. Então, nós vamos integrar a função 1 sobre t de 1 até x para qualquer x positivo. Isso será chamado, então, daqui por diante de ln de x. Imediatamente da definição, nós temos que a derivada do logaritmo de x é a derivada dessa integral, né, a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Isso, pelo termo fundamental do cálculo, ela é igual a 1 sobre x, né, igual à função do integrando, só trocando a variável t pela variável x. Imediatamente concluímos que essa função é uma função derivável, uma função diferenciável em todo o seu domínio, no qualquer conjunto dos números estritamente positivos. Como ela é derivável, ela também, imediatamente, ela é contínua. Então, o logaritmo é uma função contínua, derivável em todo o seu domínio. Ela é uma função crescente. Além disso, se x for maior que 1, o logaritmo de x é positivo. Isso porque se x é maior que 1, a integral de 1 até x representa, de 1 sobre t, representa aquela área daquela região ali, que é um número positivo. Então o logaritmo de x, que é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, é igual à área dessa região, que é um número positivo. Já se x for um número entre 0 e 1, o logaritmo de x será negativo. Isso porque se x é menor que 1 e positivo, a integral de x até 1 representa a área daquela região. O logaritmo de x é a integral de 1 até x, de 1 sobre t dt. Então, trocando a ordem de integração e colocando o sinal de menos na frente, usando a propriedade das integrais definidas, o logaritmo de x, então, é menos a integral de x até 1 de 1 sobre t dt, então, que é menos a área dessa região, que é um número negativo. Além disso, temos que o logaritmo de 1 é igual a zero, porque o logaritmo de 1 é a integral de 1 até 1 de 1 sobre t dt. Quando o intervalo é degenerado para um ponto só, a integral imediatamente é zero. Então, o logaritmo de 1 é igual a zero. Propriedades algébricas do logaritmo natural. Vamos ter esse teorema para duas constantes a e c quaisquer, números positivos quaisquer, e R um número racional. Então temos as propriedades básicas da função logarítmica. Item 1, temos que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, ou seja, o logaritmo de A vezes C é o logaritmo de A mais o logaritmo de C. No item 2, o logaritmo de 1 sobre C
é a mesma coisa que o logaritmo de c com sinal de menos na frente. Então, o logaritmo de 1 sobre c é menos o logaritmo de c. No item 3, o logaritmo do quociente, o logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, o logaritmo de a sobre c é igual a o logaritmo de a menos o logaritmo de c. E no item 4 temos aquela propriedade conhecida das potências. O logaritmo de uma potência fica transformado num produto. Então eu tenho que o logaritmo de a na r é igual a r vezes o logaritmo de a, onde r é qualquer número racional. Essa propriedade 4 aí, ela deve valer também para qualquer número real, mas vamos demonstrar inicialmente aqui neste teorema apenas para os números racionais. Vamos então à demonstração deste teorema, inicialmente no item 1. Vamos demonstrar então que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Vamos considerar a função f de x igual a logaritmo de a vezes x. A derivada dessa função é calculada da seguinte maneira. Como sabemos que a derivada do logaritmo, acabamos pela sua definição, a consequência imediata da definição, que a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo de a vezes x é 1 sobre a vezes x, vezes a derivada de ax, que é a, isso pela regra da cadeia. Então, cancelando ali a, eu tenho que a derivada de f, f' de x, é 1 sobre x. Por outro lado, a derivada do logaritmo de x, sabemos que ela é 1 sobre x, então eu tenho duas funções diferentes que têm a mesma derivada, a derivada 1 sobre x. Consequentemente, essas duas funções, elas são o logaritmo de ax e o logaritmo de x, a diferença entre elas deve ser uma constante. Para calcular o valor dessa constante, vamos substituir o x por um valor onde conhecemos a função logarítmica. E esse valor de x é 1. Já então temos que o logaritmo de a vezes 1 menos o logaritmo de 1 é igual a c, mas o logaritmo de 1, já sabemos que é uma das propriedades básicas do logaritmo. O logaritmo de 1 é 0, propriedade fundamental que decorre imediatamente da definição. Então eu tenho que a constante c, ela é igual ao logaritmo de a. Consequentemente, substituindo o logaritmo de a por c naquela equação, temos que o logaritmo de ax menos o logaritmo de x deve ser igual ao logaritmo de a. Então, consequentemente, o logaritmo de a vezes x é igual ao logaritmo de a mais o logaritmo de x, e essa equação vale para qualquer x positivo, especialmente para x igual a c. Então, tomando x igual a c, que é um número positivo, eu concluo que o logaritmo de AC é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de C, que é a identidade que queríamos demonstrar. Vamos à demonstração do item 2. Vamos usar o item 1 na propriedade que o logaritmo de A vezes C é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de C. Vamos tomar o A como sendo 1 sobre C. Com C é positivo, então 1 sobre C também é positivo. Então posso fazer isso. Fica o logaritmo de 1 sobre c vezes c igual ao logaritmo de 1 sobre c mais o logaritmo de c. Só que o argumento do logaritmo do lado esquerdo ali é 1 sobre c vezes c, que dá 1. Então eu tenho essa identidade, fica como logaritmo de 1 igual ao logaritmo de 1 sobre c mais o logaritmo de c. Mas o logaritmo de 1 sabemos que é 0, e daí obtemos que o logaritmo de 1 sobre c é igual a menos o logaritmo de c, que é a identidade que queríamos demonstrar. No item C, vamos escrever o logaritmo do quociente, aquele quociente A sobre C, vamos escrever como sendo um produto de A por 1 sobre C. Aí podemos usar então a propriedade 1, isso é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de 1 sobre C. E agora vamos usar a propriedade 2, que o logaritmo de 1 sobre C é menos o logaritmo de C, então isso dá o logaritmo de A menos o logaritmo de C. Concluímos, então, que o logaritmo de A sobre C é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de C, ou seja, o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Agora devemos mostrar, então, que o logaritmo de uma potência, A elevado a R, é igual a R vezes o logaritmo de A, onde R é qualquer
número racional. Então esse é o item 4. Vamos começar com uma proporção mais simples, uma observação bem simples, que o logaritmo de a na primeira, o logaritmo de a, né, é igual a 1 vezes o logaritmo de a. Isso é uma obviedade. O logaritmo de a na segunda, o logaritmo de a ao quadrado, é igual ao logaritmo de a vezes a. E usando a propriedade anterior, na propriedade do produto, né, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então, eu tenho o logaritmo de a mais o logaritmo de a, isso dá 2 vezes o logaritmo de a. Já o logaritmo de a ao cubo, eu posso escrever como logaritmo de a ao quadrado vezes a, e usando a propriedade, né, que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então isso me dá o logaritmo de a ao quadrado mais o logaritmo de a. Mas o logaritmo de a ao quadrado pela linha anterior é 2 vezes o logaritmo de a, então isso dá 2 vezes ln de a mais ln de a, isso dá 3 vezes ln de a. Vamos fazer aí para a potência quarta, se repete esse mesmo princípio. Então eu escrevo a na quarta como a na terceira vezes a, uso a propriedade do produto, transformo isso numa soma, o logaritmo de a ao cubo eu pego da linha anterior, é 3 vezes o logaritmo de a, somo com o logaritmo de a, isso dá 4 vezes o logaritmo de a, e assim por diante, para a na quinta, para a na sexta, e assim por diante para qualquer potência positiva, né? Qualquer expoente n, 1, 2, 3 ou qualquer número natural. Né? Então, o logaritmo de a na n é igual a n vezes o logaritmo de a. Então, até agora temos a propriedade que queremos demonstrar, ela já é válida para qualquer expoente positivo, inteiro positivo, né? Qualquer número natural da forma. Então, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Queremos demonstrar que essa propriedade se estende para qualquer número racional. Então agora nos perguntamos o que aconteceria se o expoente fosse inteiro, mas negativo. Então o expoente da forma a na menos n. O a na menos n nós podemos escrever como 1 sobre a na n. Então temos o logaritmo de 1 sobre a na n, usando a propriedade do quociente. Não? Então se o logaritmo de 1 menos o logaritmo de a na n. O logaritmo de 1 é 0, então isso dá menos o logaritmo de a na n. Como n é um número inteiro positivo, então eu já tenho a propriedade válida, né? Eu posso colocar o expoente lá para fora, então isso me dá menos n vezes o logaritmo de a. Então, resumindo, eu tenho o logaritmo de a na menos n é igual a menos n vezes o logaritmo de a, onde n pode ser qualquer número inteiro positivo. Substituindo menos n por k, ou seja, fazendo k igual a menos n nessa identidade, então temos que o logaritmo de a elevado a k é igual a k vezes o logaritmo de a, onde k pode ser menos 1, menos 2, menos 3 ou qualquer inteiro negativo. Então, temos já a propriedade válida para inteiros positivos e para inteiros negativos. Vamos testá-la para um outro número inteiro, que é o zero. Logaritmo de a elevado a zero, esse é o logaritmo de 1, né? Isso é zero, né? Já sabemos. Propriedade básica dos logaritmos, e o número zero eu posso escrever como 0 vezes o logaritmo de a. Então, temos que o logaritmo de a elevado a zero é igual a 0 vezes o logaritmo de a. Então, essa propriedade é válida também para o expoente zero. Ela é válida para o expoente inteiro positivo, é válida para o expoente inteiro negativo, é válida para o zero, então ela é válida para todos os números inteiros. Posso concluir então que o logaritmo de a elevado a m é igual a m vezes o logaritmo de a, onde m é qualquer número inteiro. Agora que já temos a propriedade demonstrada para números inteiros, vamos para os números racionais. Então vamos supor que eu tenho m e n, números inteiros, onde n é diferente de zero. Então eu vou provar a seguinte propriedade. O logaritmo de a, eu vou escrever como o logaritmo de a elevado a 1 sobre n elevado a n. Isso é obviamente verdade. Então agora eu vou
vou usar o fato de que n é um número inteiro e nós já temos a propriedade, e aparece ali como um expoente, né? Então o expoente salta lá para fora, nós já temos a propriedade demonstrada para os números inteiros. Então o logaritmo de a pode ser escrito como n vezes o logaritmo de a na 1 sobre n. Consequentemente, o logaritmo de a na 1 sobre n é igual a 1 sobre n vezes o logaritmo de a. Então, expoentes do tipo 1 sobre número inteiro também saltam para fora, né? Podem ser colocados lá para fora. Vamos agora no caso mais geral. Então, logaritmo de a elevado a um número racional m sobre n, né? Uma fração. Vou escrever essa potência como a elevado a 1 sobre n elevado a m. Então, esse quociente, essa fração é escrito como um produto, né? Então, uso a propriedade dos expoentes inteiros, né? E agora eu uso que m é um expoente inteiro, ele salta lá para fora do logaritmo. Essa propriedade já foi demonstrada, já que m é um número inteiro. Então, isso é igual a m vezes o logaritmo de a elevado a 1 sobre n. Mas o a elevado a 1 sobre n, né, quando o expoente é dessa forma, essa propriedade já foi demonstrada, que isso é igual a 1 sobre n vezes o logaritmo de a. Então fica m vezes 1 sobre n vezes o logaritmo de a. E eu posso concluir então que o logaritmo de a elevado a m sobre n é igual a m sobre n vezes o logaritmo de a, onde m e n são inteiros quaisquer, e desde que o n seja diferente de zero, né, o denominador da fração. Então, se eu fizer r igual a m sobre n, eu obtenho exatamente a identidade que buscamos. O logaritmo de a elevado a r é igual a r vezes o logaritmo de a, onde r é qualquer número racional. Aproximações numéricas de logaritmo natural de x. Nós podemos usar a definição do logaritmo natural de um número positivo x através daquela integral, né, de 1 até x da função 1 sobre t dt. Então, através de uma integral, podemos usar essa definição para poder calcular, poder aproximar o logaritmo de qualquer número natural, com qualquer número real. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o número real 2 e vamos obter uma aproximação numérica para o logaritmo de 2, para este número real chamado logaritmo de 2, que é, por definição, então, a integral de 1 até 2 de 1 sobre t dt. Então vamos usar a aproximação por soma de Riemann. Isso vai ser uma soma de Riemann do tipo 1 sobre tk estrela, onde tk estrela é o ponto representante, né, do intervalo de cada subintervalo. Vamos dividir o intervalo 1, 2 em n subintervalos, né, todos de tamanho ΔT. ΔT é tamanho, o comprimento do intervalo 1, 2 é 2 menos 1, dividido por n, que é o número de subintervalos. Então, ΔT é igual a 1 sobre n. Então, substituindo ΔT por 1 sobre n e já colocando essa constante lá para fora, já que a variável do somatório é k, então eu fico com 1 sobre n vezes essa soma, né, de 1 sobre t k estrela, onde tk estrela então é um ponto representante qualquer em cada um dos n subintervalos que nós dividimos no intervalo 1, 2 em n subintervalos de tamanho 1 sobre n. Então, como está a aproximação então numérica, né, usando o n igual a 10, né, essa é uma soma de retângulos. Assim nós vamos calcular o logaritmo, aproximar o logaritmo de 2 por uma soma de áreas de retângulos. Vamos usar a aproximação com o tk estrela escolhido como sendo o ponto médio de cada subintervalo, né? Então, e vamos usar 10, n igual a 10 subintervalos. Então, ΔT
é b menos a sobre n, no caso aqui 2 menos 1 sobre 10, né? É 0,1. Então nós temos aquela tabela onde nós temos os valores de k, para k variando de 1 até 10, para cada subintervalo, a escolha do ponto médio de cada subintervalo de tamanho 0,1. Então na segunda coluna temos os tk estrela, na terceira coluna já calculados os valores de 1 sobre tk estrela. É isso que nós temos que somar de 1 até 10, então a soma da última coluna ali, que dá 6,928355, né, é o somatório de 1 sobre tk estrela de k igual a 1 até n. Então, multiplicando isso por 0,1, então dá 0,692836, que é a aproximação então para o logaritmo de 2, usando o n igual a 10. Então, repetindo esse procedimento com n igual a 100, com n igual a 1000 e com n igual a 10.000, obtemos ali com uma precisão de 6 casas depois da vírgula o valor para o logaritmo de 2, que é 0,693147. Né? Esses 6 dígitos já estão aí assegurados. E isso nós podemos fazer então para qualquer outro valor. Fizemos como exemplo aí o logaritmo, usamos como exemplo aí o logaritmo de 2. Podemos usar esse mesmo procedimento para calcular então o logaritmo de qualquer outro número real positivo. A imagem e o comportamento do logaritmo natural de x no infinito. Temos o seguinte teorema no item A, que diz que o limite quando x tende a mais infinito do logaritmo natural de x é mais infinito. E no item B, que o limite quando x tende a zero pela direita do logaritmo natural de x, este limite é menos infinito. Então, vamos à demonstração do item A. Vamos tomar um número real positivo qualquer, lembrar que o logaritmo de 2 é igual à integral de 1 até 2 de 1 sobre t dt, um número positivo, né, aproximadamente 0,69, com 2 casas depois da vírgula. Vamos tomar um número real n qualquer, desde que ele seja maior do que o número m já escolhido, dividido pelo logaritmo de 2. Assim, se o x for maior que 2 na n, como o logaritmo de x é uma função crescente, o logaritmo de x será maior que o logaritmo de 2 na n, usando a propriedade do expoente, né? Então, logaritmo de x é maior do que logaritmo de 2 na n, então isso é n vezes logaritmo de 2. Então, já que o n foi tomado para ser maior do que m sobre o logaritmo de 2, então o logaritmo de 2 vezes n é maior do que m. Então eu posso concluir o seguinte, que se x for maior que 2 na n, então o logaritmo de x será maior do que m. Isso me diz o seguinte, que se para x suficientemente grande, o logaritmo de x cresce sem cota, já que m é totalmente arbitrário. Eu tomei m um número positivo qualquer, então vamos pensar que m é um número muito grande, então eu posso fazer o logaritmo de x maior que qualquer número muito grande que possa ser pensado, desde que o x seja maior do que o 2 na n, onde n é um número maior que m sobre o logaritmo de 2, ou seja, desde que o x seja suficientemente grande. Então isso me permite dizer que o limite, quando x tende a mais infinito do logaritmo natural de x, é mais infinito, e isso prova a identidade do item A. Então, o fato de que x maior que 2 na n implica logaritmo de x maior que m está ilustrado graficamente, né? Se eu pego um x na região ali em roxo, no domínio da função, então a imagem desse x, que é o logaritmo de x, estará na região rosa, né? Um número maior do que m. O item B, a
demonstração do item B, nós vamos usar o item A com uma mudança de variável. Vamos fazer, então, considerar o logaritmo, o limite quando x tende a zero pela direita do logaritmo de x. Nós vamos fazer a mudança de variável u igual a 1 sobre x. Então, se x tende a zero pela direita, u, que é 1 sobre x, deve tender a mais infinito. Então, esse limite na variável u será um limite quando u tende a mais infinito, e ao invés de x, nós teremos 1 sobre u, né? Já que u é 1 sobre x. Então, esse limite é igual, então, o limite quando u tende a mais infinito do logaritmo de 1 sobre u. Mas o logaritmo de 1 sobre u é menos o logaritmo de u, então esse é menos o limite quando u tende a mais infinito do logaritmo de u, e isso sim, agora pelo item A é mais infinito, como eu tenho menos na frente, né? Então o limite ia ser menos infinito. Então isso me dá o comportamento da função logarítmica na extremidade esquerda do seu domínio, então ela tende a menos infinito. Então, como observação, vou colocar aqui que o domínio da função logarítmica é o intervalo aberto, que vai de zero até mais infinito, e a imagem é toda a reta real, já que o limite quando x tende a zero pela direita é menos infinito, e o limite quando x tende a mais infinito é mais infinito. Na função crescente, ali está o gráfico da função logarítmica. Vamos definir então a função exponencial de base natural, de base e. Temos aí o gráfico da função logarítmica, o logaritmo natural de x. Existe apenas um valor de x, tal que o logaritmo deste número dá 1, ou seja, a equação logaritmo de x igual a 1 possui apenas uma raiz, uma solução, e essa solução nós vamos chamar de número e. Então, por definição, o número e é a única solução da equação logaritmo natural de x igual a 1. Vamos então definir a função inversa do logaritmo natural de x. Vamos chamá-la, já que a função logarítmica é uma função crescente, né, com domínio no intervalo 0 mais infinito e imagem intervalo menos infinito mais infinito. A função possui uma função inversa, uma função injetiva. Então ela possui a inversa. Essa inversa nós vamos representá-la por e na x e vamos chamá-la de função exponencial natural. Então, a função e na x é a função inversa, por definição, a função inversa do logaritmo natural de x. Consequentemente, o domínio da função e na x é a imagem da função logarítmica, que é toda a reta real, o intervalo que vai de menos a mais infinito. E a imagem da função exponencial é o domínio da função logarítmica, que é, então, o intervalo dos números estritamente positivos, né, conjunto dos números estritamente positivos. Além disso, eu tenho que, já que o logaritmo é a função inversa da exponencial, então se eu aplicar primeiro a função exponencial e depois o logaritmo, isso é a mesma coisa que não fazer nada na variável x. Então, o logaritmo de e na x é igual a x para todo x real. Então, consequentemente, eu vou derivar, né, ambos os lados, então derivando em relação a x, essa expressão, a derivada do logaritmo de e na x deve ser igual à derivada de x. Bom, a derivada de x é 1, né, o lado direito é fácil. O lado esquerdo, nós sabemos que a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, então a derivada do logaritmo de e na x é 1 sobre e na x vezes a derivada de e na x pela regra da cadeia. Então eu tenho 1 sobre x vezes a derivada de e na x deve ser igual a 1. Consequentemente, a derivada de e na x é igual a e na x, ou seja, temos aqui a função inversa da função logarítmica, a chamada função exponencial de base natural. A derivada dela é ela própria para todo x real. Vamos ver como vamos lidar com expoentes irracionais e também vamos definir funções exponenciais com outras bases. Vamos aproveitar essa identidade que já demonstramos, que o logaritmo de a elevado a r é igual a r vezes o logaritmo de a, isso para qualquer número racional r, qualquer número real positivo a. Então,
Isso eu posso escrever como usando a identidade e tomando como expoente da função exponencial, né? Então, e elevado a logaritmo de a na r deve ser igual a e elevado a r vezes logaritmo de a. Então eu vou me permitir definir, então isso me permite concluir, né, já que a função exponencial é a inversa da função logarítmica, que o argumento ali daquele termo da esquerda, que tem e na logaritmo de a na r, o e no logaritmo cancela o efeito um do outro e fica a na r igual a e elevado a r vezes logaritmo de a. Então isso me permite definir, vamos então aproveitar isso, né, para definir a função exponencial de base a. Então vamos definir agora a elevado a x, não só para números racionais, mas irracionais também, né? Então vamos lidar com qualquer expoente real, vamos definir a na x como sendo e elevado a x logaritmo de a, onde a é qualquer número positivo. Então definimos aí a função exponencial de base a, onde a é qualquer número positivo, através da função exponencial de base natural, que é a função e na x, né? Então definimos a na x como sendo e elevado a x logaritmo natural de a. O domínio, evidentemente o domínio da função exponencial vai ser o número, toda a reta real, e a imagem, todos os números positivos, né? Isso não muda, vale o mesmo domínio e a imagem para a função exponencial de base natural. A derivada de a na x é a derivada então da expressão e elevado a x logaritmo de a. Já provamos que a derivada de e na x é igual a e na x, então a derivada de e na x logaritmo de a é e na x na logaritmo de a vezes a derivada de x logaritmo de a. Isso pela regra da cadeia. A derivada de x logaritmo de a é igual a logaritmo de a, né, essa constante. Então, a derivada de a na x fica igual a na x vezes logaritmo de a. Essa fórmula para a derivada de funções exponenciais com base a qualquer. Se a base for e, então a derivada de e na x é igual à própria e na x, já sabemos. Uma observação é que eu posso definir a função potência com expoentes racionais, coisa que nós não havíamos feito anteriormente, só havíamos feito através de aproximações. Podemos definir a função potência agora, x através da relação que vale, né, x na r igual a e na r vezes logaritmo de x, né? Então, assim, a derivada de x elevado a r, onde r é qualquer número real, né? Então, definindo x na r como sendo e na r vezes logaritmo de x, eu tenho que a derivada de x na r é a derivada da expressão e na r logaritmo de x. Então a derivada de e na x é e na x, então a derivada de e na r vezes logaritmo de x deve ser igual a e na r logaritmo de x vezes a derivada de r vezes logaritmo de x. Isso pela regra da cadeia. Agora a derivada de r logaritmo de x é r vezes 1 sobre x, então aquela expressão ali fica a exponencial de e na r logaritmo de x vezes r sobre x. Mas o termo é aquela exponencial, é justamente a exponencial e na r logaritmo de x é por definição x na r, então isso tudo é igual a x na r vezes r sobre x. Isso eu posso reescrever então como r vezes x na r menos 1, já que eu tenho x na r sobre x, né? Então isso fica r x na r menos 1, o que me permite concluir que a derivada da função potência, né, a regra da potência que nós já havíamos demonstrado para números racionais, né, e induzido para números reais através de aproximações, vale então para qualquer número, qualquer expoente real, né? Então derivada de x na r é r vezes x na r menos 1, está demonstrado através então da definição de
potências com expoentes reais, né? X na R é definido como sendo E na R vezes logaritmo de X. Então, nos permitiu tratar potências com expoentes irracionais ou expoentes reais quaisquer e também definir funções exponenciais com base A qualquer, né? Onde há um número positivo qualquer. Temos o seguinte teorema. O item A, o limite da expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero, isso é o número E. No item B, temos o limite quando x tende a mais infinito da expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso tende a E também. E o mesmo limite da mesma expressão quando x tende a menos infinito também tende a E. Então, esses três limites fundamentais, já vimos usado isso anteriormente. Então, mas agora vamos poder demonstrar, né, usando a definição, como definimos a função exponencial através da inversa da função logarítmica. Então, a demonstração no item A, vamos considerar essa função f de x igual a logaritmo de x mais 1. Então, a derivada de f de x é 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1, que é 1. Então, essa derivada é 1 sobre x mais 1, que me permite concluir que a derivada no ponto x igual a zero é 1 sobre 0 mais 1, substituo x por zero ali, isso dá 1. Então, a derivada, essa função é derivável, é em zero, e essa é a derivada dela no ponto x igual a zero é igual a 1. Por outro lado, pela definição de derivada, a derivada f' de zero é o limite quando h tende a zero de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Né? F de 0 mais h é h, então esse limite simplesmente é f de h menos f de 0 sobre h. Então agora eu uso o fato que a função f é o logaritmo de x mais 1, f de x é o logaritmo de x mais 1, então f de h é o logaritmo de h mais 1, e f de 0 é o logaritmo de 0 mais 1. O logaritmo de 0 mais 1 é o logaritmo de 1, que dá 0. Então esse termo eu não preciso escrever, então isso fica aí. Posso escrever que a derivada f' de 0 é o limite, quando h tende a 0, da expressão logaritmo de h mais 1 sobre h. Isso eu posso escrever como limite, quando h tende a 0, de 1 sobre h vezes o logaritmo de h mais 1, então usando aquela propriedade da potência, né, o expoente agora, o expoente fica 1 sobre h, né, então eu fico com um limite, quando h tende a 0, do logaritmo de 1 mais h elevado ao expoente, então 1 sobre h. H é uma variável muda nesse limite, tanto faz eu chamar de h, t ou x, então eu vou chamar de x, então esse limite eu posso escrever como limite quando x tende a 0 do logaritmo de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então esse limite é a derivada f' de 0, por outro lado f' de 0 é igual a 1, então eu tenho a igualdade desses termos. Então o limite quando x tende a 0 do logaritmo de 1 mais x elevado a 1 sobre x é 1. Então isso me permite concluir como um logaritmo uma função contínua, que o logaritmo do limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x é 1. E então isso me permite concluir que o limite de 1 mais x elevado a x quando x tende a 0 é o número e, já que o número e é a única solução da equação logaritmo de x igual a 1, é o único número tal que o logaritmo dele é 1. Então, se eu tenho uma expressão que dá o logaritmo de um número igual a 1, esse número deve ser e. Isso, então, demonstra o item A. Para o item B, eu vou tomar o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu vou fazer a mudança de variável u igual a 1 sobre x. Se x tende a mais infinito, então o u, que é 1 sobre x, tende a 0 pela direita, né? Então, por valores positivos, então esse limite então fica na variável u como limite quando u tende a 0 pela direita da expressão 1 mais u elevado a 1 sobre u. Pelo item A, esse limite é e. Então concluímos
que o limite quando x tende a mais infinito da expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x é o número e. No item C temos um limite da mesma expressão, só que agora x tende a menos infinito. Vamos fazer a mesma mudança de variável, u igual a 1 sobre x, só que agora quando x tende a menos infinito, u, que é 1 sobre x, vai tender a zero pela esquerda. Então isso dá o limite da expressão 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero pela esquerda. Mas pelo item A, independente da direção, se u tende a zero pela esquerda ou pela direita, quando u tende a zero, essa expressão dá um número e. Então podemos concluir que o limite da expressão 1 mais 1 sobre x quando elevado a x quando x tende a menos infinito também dá um número e. Para finalizar a teoria dos logaritmos, então vamos definir o logaritmo de base b. Então vamos tomar um b, um número positivo qualquer. Vamos considerar a função f de x igual a b elevado a x. Já definimos essa função exponencial, né, de base b, então como sendo e elevado a x vezes o logaritmo natural de b. Então essa função exponencial de base b. Sabemos que ela é uma função injetiva, o domínio dela é toda a reta real e a imagem é o conjunto dos números positivos. Então vamos encontrar a função inversa da função f, né? A função f na menos 1 de x. Então vamos pegar a equação que define a função f, então na variável y, a variável dependente y, chama de y, então tem um y igual a e na x logaritmo de b. Isso é equivalente a fazer y igual a b elevado a x, né? Já que b elevado a x por definição é e elevado a x logaritmo natural de b. Então agora nós vamos tentar resolver essa equação para x, vamos tentar isolar x. Então vou tomar o logaritmo natural ambos os lados, então fico com o logaritmo natural de y igual ao logaritmo natural de e elevado a x ln de b. Como o logaritmo cancela o efeito da função exponencial, então eu tenho ln de y deve ser igual a x vezes ln de b. Daí eu posso isolar o x, concluir que x é igual então ln de y sobre ln de b. Então essa me dá a expressão da função inversa, né? Se o y é a variável dependente, o x é a variável independente, isolando a variável independente em função da variável dependente, eu tenho a expressão da função inversa na variável y. Então f menos 1 de y é logaritmo de y sobre logaritmo de b na variável x. Então posso concluir que a função inversa da função exponencial de base b, ela é o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural da base b. Então isso me permite então definir, então vamos definir a função exponencial, vamos definir o logaritmo de base b. Então se b é um número positivo e b é diferente de 1, então se b é diferente de 1, o logaritmo de b não é zero, né? Definimos a função logaritmo de base b e vamos denotá-la por log b de x. Então vamos defini-la pela expressão a logaritmo de base b de x é definido como sendo a função inversa da função exponencial de base b, ou seja, ln de x dividido por ln de b. Imediatamente eu vejo que o logaritmo de base b de x é a função inversa da função exponencial de base b. Então o domínio do logaritmo, da função logaritmo, é o intervalo dos números positivos, só o intervalo dos números que vão de 0 até mais infinito, não incluindo zero, e a imagem é toda a reta real. O logaritmo de base e de x é por definição, então aplicando a definição, logaritmo base e de x seria ln de x dividido por ln de e. Mas como ln de e é igual a 1, então isso fica apenas ln de x, ou seja, o logaritmo de base e de x coincide com o logaritmo natural, ou seja, o logaritmo natural é o logaritmo de base e. Além disso, a derivada do logaritmo de base b de x seria então a derivada da expressão logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de b. O logaritmo natural de b é uma constante, então isso fica 1 sobre ln de b vezes a derivada do logaritmo natural de x. Pela definição do logaritmo natural de x, a sua derivada é 1 sobre x. Então, essa expressão fica 1 sobre x ln de b,
que nos permite então a concluir, obter a fórmula de derivação para a função logarítmica de base b. Então, a derivada do logaritmo de base b de x é 1 sobre x ln logaritmo natural de b. Vamos ver como podemos definir funções através de integrais. Já vimos que podemos fazer isso para a função 1 sobre t, né? Definimos a função logarítmica, a função logaritmo natural de x foi definido como sendo uma integral de 1 até x da função 1 sobre t dt. Então a ideia é estender essa ideia de definir funções para, através de integrais, então para outros tipos de funções. Vamos pegar aqui uma função contínua qualquer no intervalo i, contendo ponto x0. Então eu tenho um ponto x0, pertence a um intervalo i, onde a função f é contínua. Então eu posso integrar a função f de x0 até x, desde que o x esteja contido dentro do intervalo i. Então eu posso definir a função y de x como sendo um número y0 mais a integral de x até x0 de f de t dt. A função y de x é definida através de uma integral, né? Ela depende, a variável dela aparece como um limite de integração, né? Um limite superior da integral. Então, variando o x, obviamente eu devo variar o valor da integral e, consequentemente, o valor da expressão, resultando então o y como uma função de x. Essa função, então, tem as seguintes propriedades. Eu noto que ela está definida para todo x no intervalo i, e o valor dela no ponto x0, né, substituindo x por x0, ali eu tenho y0 mais a integral de x0 até x0 de f de t dt. Né? Quando o intervalo fica degenerado a um ponto, a integral fica zero, então isso fica y0 mais 0, que é y0. Então o valor da função y no ponto x0 é y0. Além disso, eu sei que a derivada de y, né, derivando a expressão lá, y0 mais a integral de x0 até x de f de t dt, a derivada da soma é a soma das integrais, então eu tenho a derivada de y0 mais a derivada em relação a x da integral de x0 até x de f de t dt. A derivada de y0 é a derivada de uma constante que é zero, e a derivada da segunda parcela, pelo teorema fundamental do cálculo, é a função f, então na variável x, então isso é f de x, então eu tenho 0 mais f de x, que dá f de x, o que permite concluir que a derivada da função y, definida pelaquela expressão lá, é igual a f de x. Então se eu tiver um problema de valor inicial, onde procuramos uma função incógnita y, tal que a sua derivada deve ser igual a uma função f de x conhecida e o valor da função incógnita num ponto x0 conhecido é o valor y0 também conhecido, então eu tenho um problema de valor inicial dy dx igual a f de x com a condição inicial y de x0 igual a y0, esse problema de valor inicial já tem uma solução, né? Já sabemos que função satisfaz essas duas propriedades, né? A função y, que foi definida através daquela integral. Então, a função y de x igual a y0 mais integral de x0 até x de f de t dt. Por exemplo, se eu tiver o seguinte problema de valor inicial, derivada de y dy dx igual a cosseno de x e y de 0 é igual a 1. Vamos resolver então esse problema de valor inicial. Dy dx igual a cosseno de x, com a condição inicial que y de 0 deve ser 1. Então a solução do problema aqui, de acordo com o que foi visto, nesse nosso caso x0 é 0 e y0 é 1. Então a função solução, né, y de x é igual a y0, que é 1, mais a integral de x0 até x, x0 é 0, então fica a integral de 0 até x de cosseno de t dt. Pelo teorema fundamental do cálculo, né, a antiderivada do cosseno é o seno, então fica 1 mais o seno de x calculado entre 0 e x, então fica 1 mais seno de x menos seno de 0. Seno de 0 é 0, então isso fica simplesmente
1 mais seno de x. Então, a solução do meu problema de valor inicial é a função y de x igual a 1 mais seno de x. Um outro problema de valor inicial interessante, dy dx igual a n a menos x quadrado com a condição inicial y de 0 igual a 1. Então, a solução deste problema de valor inicial é dada pela função y de x igual a 1, que é o y0 nesse caso, né, o valor de y no ponto x0 igual a 0. Então fica y de x igual a 1 mais a integral de 0 até x de n a menos t quadrado dt. Só que essa integral é impossível de resolver ela, é impossível de expressar essa integral em termos de funções elementares, né? Não consigo encontrar a integral indefinida de n a menos t quadrado dt em termos de funções elementares, que são as funções que a gente trabalha, né? Funções potências, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas inversas e todas as somas, subtrações, produtos, quocientes e composições dessas funções, né? Então é impossível expressar a integral indefinida de n a menos t2 dt através dessas funções elementares, né? Então temos que deixar indicado, em outras palavras, né? A expressão fica assim como está. Então a solução daquele problema de valor inicial é deixada assim, é a função y de x igual a 1 mais a integral de 0 até x de n a menos t quadrado dt. Existem outras funções aí na física, na engenharia, nas ciências em geral, que são funções importantes e que são definidas através de uma integral. Uma delas é a função erro, que é muito parecida com essa integral de n a menos t2. É a função erro de erf de x, né? Função chamada função erro, com a notação erf de x igual a 2 sobre raiz de π vezes a integral de 0 até x de n a menos t2 dt. Então essa é uma função dada por uma integral, né? Essa integral de 0 até x de n a menos t2 dt vezes a constante 2 sobre raiz de π. Então ela não pode ser expressa em termos de funções elementares e tem que ser deixado indicada assim. Uma outra função importante conhecida nas ciências é a função seno de Fresnel, função denotada pela letra S maiúsculo. Então seno de Fresnel é a integral de 0 até x seno de πt quadrado sobre 2 dt, também uma função dada por uma integral e ela não pode ser representada através de funções elementares. Existe uma função parecida com o seno de Fresnel, também o cosseno de Fresnel, C maiúsculo de x, definido como sendo a integral de 0 até x do cosseno de πt quadrado sobre 2 dt. Então aí está o gráfico da função erf de x, a função erro, definida em toda a reta real, o gráfico do seno de Fresnel e o gráfico do cosseno de Fresnel. Essas funções fazem parte da maioria dos sistemas algébricos computacionais. Então, se você tem acesso a um CAS, pode procurar no manual a anotação para as funções erro, para funções seno, cosseno de Fresnel e fazer operações, gráficos, etc., com essas funções. Da mesma forma que nós fazemos com as funções elementares, seno, cosseno, logaritmo e exponencial. Integrais com funções como limites de integração. Se eu considerar a integral de a até g de x, onde g de x é uma função, a integral de a até g de x dá a expressão f de t dt, eu tenho aí uma integral com uma função no limite superior de integração. Então o limite superior de integração é uma função de x, a função g de x. Então como tratar funções desse tipo? Então como derivar funções que são dadas por uma integral onde no limite superior eu tenho uma função g de x e não apenas x. Vamos chamar de f maiúsculo de x a função dada pela essa integral, a integral de a até x de f de t dt. Então, pelo teorema fundamental do cálculo,
a derivada da f maiúsculo é a função f minúsculo. Agora, a integral de a até g de x de f de t dt, essa é uma composição, né? A função composta da função f maiúsculo com a função g de x, né? Porque eu pego a função g de x e aplico nela a função f maiúsculo, ou seja, eu vou integrar de a até g de x f de t dt. Então agora eu posso derivar essa expressão, né, usando a regra da cadeia, né, já que ela é uma composição. Então a derivada da integral de a até g de x de f de t dt é f' de g de x vezes g' de x. Mas a derivada da função f maiúsculo é a função f minúsculo. Então isso é f minúsculo de g de x vezes g' de x, o que me permite então a concluir então que a derivada da integral de a até g de x de f de t dt é f de g de x g' de x. Vamos ver um exemplo então. Temos a função que é dada por uma integral, a integral de 1 até seno de x da expressão 1 menos t quadrado dt. Então uma expressão que depende de x, uma função de x. Vamos encontrar então a sua derivada. Vamos calcular a derivada da integral de 1 até seno de x de 1 menos t quadrado dt. Como acabamos de ver, a derivada de uma integral de a até g de x de f de t dt é f de g de x vezes g' de x. No nosso caso, a constante a é igual a 1. A função f de x é 1 sobre x quadrado, a função f de t é 1, f de x é 1 menos x quadrado, f de t é 1 menos t quadrado. A função g de x, o papel dela é feita pela função seno de x. Então, usando essa fórmula, né, podemos escrever, então, isso é 1 menos seno ao quadrado de x, né, que é a composição de f com g, vezes, então, a derivada de g, a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno, então fica 1 menos seno ao quadrado vezes o cosseno de x. Aqui 1 menos seno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de x, né, usando a identidade trigonométrica fundamental. Então eu tenho cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x, que dá o cosseno ao cubo de x. Então a derivada da integral de 1 até seno de x de 1 menos t quadrado dt é cosseno ao cubo de x. Podemos ter funções dadas por integrais onde há um limite superior e um limite inferior sejam funções da variável x. Então, por exemplo, tem uma função dada por essa representação integral, né? Integral de f de t dt de h de x até g de x. Vamos ver como usar a fórmula que já obtivemos anteriormente para derivar essa função de x. Essa será uma função derivável. Nós vamos derivá-la da seguinte maneira. Vamos primeiro usar uma das propriedades da integral definida. Vamos escrever essa integral de h de x até g de x como uma soma de duas integrais. A integral de h de x até a mais a integral de a até g de x. Então, usando essa propriedade, temos aí a derivada então dessas duas parcelas, né? Essa integral de h de x até a mais a integral de a até g de x. A integral de h de x até a nós vamos escrever como menos a integral de a até h de x. Então agora eu tenho que derivar duas integrais. Ambas possuem limites inferiores constantes e limites superiores dados por funções de x. A primeira é h de x, a segunda é g de x. Em ambas, então, eu tenho a fórmula que eu usei no exemplo anterior. Aí eu posso usar essa fórmula para derivar ambas as parcelas. Então eu tenho a primeira parcela, a derivada é f aplicada no limite superior, h de x, vezes a derivada do limite superior, mais a derivada da segunda parcela é f de g de x, vezes a derivada do limite superior da segunda integral, que é então g' de x. Então eu posso resumir isso na seguinte fórmula, né? Derivada da integral de h de x até g de x de f de t dt é f de g de x vezes a derivada de g menos f de h de x vezes a derivada de h, onde h então é o limite inferior e g de x o limite superior. Então essa fórmula pode ser usada, por exemplo, para calcular a derivada desta função aqui, a função que é a integral de x² até x ao cubo de seno de t dt.
Nesse caso, a função h de x é a x², a função g de x é x ao cubo e a função f de t é o seno de t. Então, aplicando a fórmula acima, temos seno de x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo menos o seno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao cubo é 3x2, derivada de x ao quadrado é 2x, então a derivada desta integral é a expressão 3x2 vezes seno de x ao cubo menos 2x vezes seno de x ao quadrado.